dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mauro Ramos, sou produtor rural há 5 anos. Venho trabalhando com hidroponia, mas vou tentar passar os conhecimentos que adquiri nesse período que a gente está trabalhando, nesse tempo, com pesquisas, com alguns cursos que a gente fez. A ideia de fazer esse vídeo foi do Maurício que está filmando aqui agora. Ele gosta de hidroponia e resolveu fazer também essa filmagem do passo a passo da reforma dessa estrutura, da última reforma. E com a postagem desse vídeo surgiu algumas perguntas e alguns interesses de pessoas da área, pessoas que estão iniciando. Na verdade, vocês podem ver que não é uma estrutura comercial, é uma estrutura média, é um semi-comercial, mas com as perguntas e as solicitações de alguns amigos, a gente decidiu fazer uma sequência de alguns vídeos. Se as informações que eu vou estar passando podem ou não ajudar os que estão iniciando, porque depende muito também de localização, depende da cultura. Então, de repente, o que deu certo para mim pode não dar certo para outros. E eu quero deixar uma oportunidade, uma abertura nesse canal para que as pessoas que têm experiências e têm mais conhecimento compartilhem com a gente também. Nós estamos aprendendo. Eu vou estar fornecendo as informações que eu já adquiri, as experiências positivas e negativas que eu tive aqui nessa estrutura. E se vocês tiverem informações que possam ajudar e melhorar o nosso trabalho, postem aí nos comentários. Eu vou estar coletando essas informações, fazendo a experiência, e se tudo estiver ok, eu posto com o nome de vocês que me enviaram a informação. A gente vai iniciar da seguinte forma. Esse sistema hoje ele está equilibrado. Nós estamos no verão. Vocês podem dar uma olhada. Olha como está a qualidade, a cor dessas plantas. Deixa eu mostrar para vocês a raiz. É onde vocês, olha a qualidade e a sanidade que está a raiz desse alface. É pela raiz que você vê o estado da planta, a situação, a saúde dela. Olha, deixa eu pegar aqui também, o canteiro está sobreposto. Olha a qualidade dessa muda. Ela está firme, a raiz bem clarinha. Não tem dúvida de que ela vai dar uma planta com qualidade especial, vai ficar como essas aqui. Então a gente vai estar dando algumas dicas de que deram certo pra gente sobre o manejo no calor. Isso daqui é um controle que eu tenho aqui dentro, é um termômetro, me ajuda a determinar se eu vou estar fechando essas telas que estão aqui em cima. Você pode ver, a gente tem as telas para quando as mudas estão novas, a gente está manejando elas. Vou estar falando sobre o funcionamento e como instalar essas telas de maneira bem prática, bem acessível também. E a gente vai estar postando vídeos com relação a vários tópicos aqui dentro, desde o início, onde a gente vai estar falando sobre pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é o ponto inicial. Você não pode iniciar um projeto de hidroponia, que é um custo alto, sem antes fazer uma pesquisa de mercado. De repente você está pensando em produzir morango, mas você tem que saber se
se o mercado que você tem vai comportar a sua produção. Se você vai ter que partir para isso mesmo, para morango, ou vai ter que optar por pimentão, tomate ou folhosas, né? Geralmente folhosas e principalmente o alface crespa é o carro-chefe. Geralmente não tem erro quando a gente trabalha com o alface crespa. Ele é como se fosse o pãozinho, todo mundo usa, todo mundo conhece. Os outros cultivares tem que ter muita certeza se realmente vai estar valendo a pena colocar. Mas para não ter erro, alface crespa. E dentro desses vídeos, eu vou estar postando um vídeo para vocês, como eu fiz para conquistar os meus clientes, como eu fiz para agregar valor, uma vez que eu não consigo reduzir o valor da mercadoria, do meu produto. Isso é meio tabelado. Você chega lá, já tem vários concorrentes que estão com preço, você não pode colocar o preço que você acha que vai ser o seu lucro, o preço bom para você. Você vai ter que colocar de acordo com o que tiver lá. Por exemplo, eu iniciei essa produção agora, eu calculava entregar pelo menos a 1,50 e tive que começar a entregar a 80 centavos, menos da metade. Então, aonde que a gente tem que ganhar? A gente precisa agregar valor para poder conquistar, entrar no mercado. Você pode oferecer, por exemplo, a troca do produto. Por quê? Por que você pode fazer isso sem medo? Porque esse produto te dá essa vantagem. Você mesmo pode arrumar na prateleira. E é uma outra vantagem. Você arrumando o produto na gôndola, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Tem algumas fotos que eu estou deixando aí para vocês verem como eu deixo nas prateleiras do mercado para valorizar. E o fato de você estar ajudando é bom para o cliente. Ele é uma mão de obra que ele está reduzindo lá, porque você está já colocando, você pega um paninho, limpa deles mesmo, limpa a prateleira, a gôndola, coloca esse produto de uma maneira bem atrativa nas gôndolas, e é um valor agregado. E fazendo isso, você já pega o produto do dia anterior, coloca um spray, um jatinho de água na raiz, e ele vai ficar novamente como se fosse aquele mesmo que você está levando no dia seguinte. Eu vou estar explicando isso aí em detalhes nos vídeos para vocês, mas eu estou dizendo com relação a agregar valor. Você pode agregar valor oferecendo uma troca, você pode agregar valor arrumando na prateleira para o cliente. Uma produção não é muito grande, uma produção semi-comercial, você pode fazer isso. Dá para você fazer do início ao final. Você, como proprietário, você compra a semente e coloca na gôndola do supermercado. Isso é gratificante até. Um outro vídeo que a gente vai estar fazendo é sobre o que eu já comentei, sobre conseguir controlar essa produção aqui dentro em dias quentes. Tanto a temperatura da solução, sombreamento, um manejo e dicas, alguns truques que a gente consegue para manter essa planta desse jeito no verão. Isso ajudando a evitar pragas, ajudando a evitar doenças, que é muito comum nessa época, né? Eu vou estar mostrando para vocês quais os controles que eu consegui encontrar que ajudam no controle de pragas e doenças que não são agrotóxicos, que você pode usar de maneira tranquila, o que pode e o que não pode. A gente encontra até, por exemplo, postagem de calda feito com fumo, mas não tem como você usar numa hortaliça que você não cozinha. Você come ela in natura, come como está, e ela, se tiver com cheiro da calda do fumo, é impossível de comer. Então tem algumas coisas que dá para fazer e outras não é possível. E eu vou estar explicando para vocês uma maneira para que funcione essa sobreposição de canteiros. Vocês estão olhando, geralmente isso não acontece por causa de sombra, mas da maneira como a gente faz no controle de idade das plantas de cima e das plantas de baixo, vocês podem ver que a sombra não atrapalhou em nada. O canteiro está aqui em cima, as plantas já estão na época de descer, elas já, na hora que elas encostam as folhas, elas já estão no ponto de descer, elas já estão no tamanho, elas já estão no tamanho de passar para o canteiro final.
Ela sai do intermediário e desce para o final. E a gente vai fazer isso aqui. A gente não vai estar saindo buscando em outros lugares. Ele facilita o manejo quando a gente está trabalhando sozinho. Você pode observar que a planta de baixo não tem sombra atrapalhando ela, porque se tivesse sombra, essa parte aqui estava mais baixa. Ela está tão uniforme, está uma planta igual. A gente montou aqui um sisteminha de... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Montamos um sistema de fechamento que dá para puxar manual, no caso de uma estufa não muito grande, igual essa daqui. E também dá para colocar um motor. Você consegue, olha, observem para vocês verem, de uma maneira bem simples, você fecha e está fechando dois ponteiros. Você acabou de fazer a plantação, você planta geralmente à tardezinha ou à noite, as mudinhas estão pequenas, agora na idade que está não é necessário, mas quando elas estão pequenas, é bom você puxar essa telinha para proteger, para manter a sanidade da planta, para ela não ficar estressada com o calor. Então é isso, pessoal, eu vou estar falando cada um desses detalhes. Vocês podem observar, ó, essas plaquinhas que eu tenho aqui, é um controle. Observa a quantidade de insetos que ela já pegou nessa semana. Eu vou estar explicando o que realmente temos que usar para fazer isso aqui. Eu tenho curso que eu fiz que manda usar, dá dica de usar óleo de câmbio. Vocês não têm ideia o mau cheiro que é ficar essas plantas, essas plaquinhas com esse óleo aqui dentro. Então eu descobri uma maneira muito simples, muito fácil, não seca e bem prático. Você utiliza a mesma plaquinha depois. Eu vou estar passando essas dicas para vocês. E se vocês gostarem, eu peço que vocês vão compartilhando para divulgar o nosso trabalho, para ajudar as outras pessoas. E se tiver alguém que tenha informações melhores com a gente, como eu falei, coloquem aí nos comentários, vamos responder todas as perguntas, todos os comentários que forem feitos. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostarem, dê um like pra gente também, para ajudar o nosso trabalho. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço.